Da aula de Srilacharya Maharaj, da 1º de janeiro do ano passado, 2021. Estávamos vendo essa aula ontem à noite e vamos continuar, então, essa aula que começamos. Estamos bem no início da aula. O título da aula é Abandone a Luxúria Ilusória. Então, é uma aula de Srilacharya Maharaj, como eu já falei, no dia 1º de janeiro do ano passado, que foi o dia do aparecimento de Srila Govinda Maharaj, o Vyasa Puja de Srila Govinda Maharaj. Então, Srilacharya Maharaj estava falando que nós devemos oferecer o alimento, nós devemos oferecer reverências, nós devemos oferecer tudo isso para Krishna. Se não é pecado. O que não é para Krishna é pecado. O que não é para Deus é pecado. Então, continuando a leitura aqui, é um verso que Srilacharya Maharaj falou, e ele diz o seguinte em português: você deve desistir de tudo desfavorável e viver na família de Krishna. Então, desistir de tudo que é desfavorável. O que é desfavorável? Todo mundo sabe o que é desfavorável, a devoção. Contribuir com a matança de animais, se intoxicar com álcool, com drogas, com café, com chá que tenha cafeína, isso é intoxicação. Não fazer sexo ilícito, fora do casamento, jogos, qualquer tipo de jogo, não jogar, e não acumular dinheiro desnecessariamente. Isso é uma das coisas que são desfavoráveis da devoção. Outra coisa extremamente desfavorável da devoção é a má associação. Andar com pessoas que não são devotos, que não querem saber de Deus, aquelas pessoas que são avessas a Deus. Isso é má associação. Não ter má associação. Você pode até morar com uma pessoa que é assim, mas não vai entrar no hábito da pessoa. Se a pessoa contribui para a matança de animais, você não vai fazer isso também. Você pode morar com a pessoa e não dar associação para a pessoa. E aí os gurus dão o exemplo do piolho ou da pulga. Ela está no corpo do guru, por exemplo, na cabeça do guru, piolho, e ele não tem nenhuma associação com o guru. A associação, a única coisa que ele tem do guru é de sugar o guru, sugar o sangue do guru. Mas ele não tem nenhuma associação com o guru. Então você pode até morar com alguém, e normalmente a família de todos é uma família que não é Vaishnava. A maioria das famílias, pelo menos dos ocidentais, quando tem um devoto, é raríssimo quando todo mundo é devoto. Todo mundo pratica. Isso é muito raro. Então, você pode sim conviver, mas não entrar no esquema da pessoa. Se a pessoa te convida para desfrutar dos sentidos, você nega. Você não vai dar essa associação para a pessoa. Por exemplo, a pessoa fala, vamos tomar um vinho. Ela pode tomar, a pessoa pode tomar, mas você não. Se você tomar, você está dando associação para ela. Se você não tomar, simplesmente é uma pessoa que mora com você. Qualquer coisa errada, desfavorável que a pessoa faça, o problema é dela. Não entre no mesmo esquema. E aí você não está dando associação para a pessoa. Você não está fazendo o mau hábito da pessoa. Então, esse verso fala, não faça nada que seja desfavorável à devoção. E outras coisas também que são desfavoráveis, fofoca. Fofocar é desfavorável à devoção. Falar da vida do outro é desfavorável à devoção. Então, nós devemos desistir de tudo que é desfavorável e viver na família de Krishna.
Quem é a família de Krishna? Os devotos. Os devotos são a família de Krishna. O Guru é a família de Krishna. Se você não fizer isso, então o que você ganha todos os dias fazendo negócios, agricultura ou qualquer outro trabalho, tudo será desperdiçado. Você não pode administrar uma família se não confiar no Senhor Supremo. Mesmo que você tenha milhões de rúpias, isso não ajudará. Eu li outro dia no jornal sobre alguns chamados ladrões de carvão e ladrões de vacas. Um dia, as pessoas notaram que apareceu uma casa de 3 andares. E todos se perguntaram como ela havia aparecido. Como havia aparecido ali aquela casa de 3 andares? Aparentemente, os proprietários roubaram carvão, vacas, etc., no mercado e construíram uma casa com o dinheiro. Agora, a polícia e o CBI estão procurando por eles. E pelo dinheiro roubado. Isso é uma vida feliz e pacífica? É a pergunta de Silachar Maharaj. Quando você come simplesmente simples arroz, dal, tem um pequeno emprego e ganha a vida, você vive bem. Você não precisa fazer um mestrado ou algo assim. Agora, eles têm que correr e viver no exterior. Por que Silachar Maharaj está falando isso? Porque se você viver simples, com arroz, com dal, com algumas verduras, você não precisa nem roubar e nem trabalhar em excesso. Não precisa se matar trabalhando. Silachar Maharaj já falou isso várias vezes. Porque aquele que trabalha muito, ele não tem tempo para Deus. Ele não tem tempo para Deus. Como é que ele vai ter tempo? Ele trabalha o dia inteiro com aquela pressão e à noite ele está cansado. E de manhã ele já acorda cansado. E ele trabalha o dia inteiro e de noite ele está cansado de novo. E outro dia a mesma coisa, outro dia a mesma coisa. Chega no fim de semana, a pessoa pensa, poxa, eu trabalhei tanto, eu ganhei tanto dinheiro, eu trabalhei tanto, agora chegou a hora de eu desfrutar. Em vez da pessoa servir Deus, o que ela vai fazer? Ela vai querer desfrutar dos sentidos. Então, isso é uma vida inútil. Você trabalha, 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 querendo dinheiro, dinheiro, dinheiro. Chega no fim de semana, você está cansado, esgotado, e aí você fala, agora eu vou me divertir. E cadê o serviço a Deus? Agora, se você tem uma vida simples, você não precisa de nada disso. E você nem vai querer desfrutar tanto no fim de semana, por quê? Porque a sua vida do dia a dia não é tão ruim. Aquele que tem uma vida ruim de segunda a quinta, de segunda a sexta, de segunda a sábado, chega no fim de semana, ele não vê a hora de desfrutar dos sentidos. Ele quer ir num restaurante, ele quer comer bem, ele quer tomar um vinho, sei lá o quê. Ele quer passear, ele quer ir para a casa de campo, para a casa na praia. Por quê? Porque ele não aguenta a semana inteira a pressão. Chega no fim de semana, ele quer desfrutar. Mas cadê o serviço a Deus? Que hora que entra o serviço a Deus? Não entra. Não tem hora. Agora, se você vive simplesmente, comendo simplesmente, tendo uma vida simples, você não precisa de tanto dinheiro para viver. Não precisa de tanto dinheiro. E não precisando de tanto dinheiro, você não precisa trabalhar tanto.
E quando você não trabalha tanto, você tem tempo para servir Deus. Você nem está tão estressado. Como é que você vai cantar uma japamala de noite, passando aquele monte de problema no trabalho? E aí você pega um trânsito para voltar para casa, estressado. Como que você vai fazer o serviço a Deus? Como que você vai ter essa consciência de Deus assim? Então, tem uma vida simples, Siddhartha Maharaj falou, um simples arroz, um dal, uma verdura, um legume, e tá bom. Pague a sua conta, pague isso, pague aquilo, e não precisa ter aquele luxo. E aí você tem aquele provérbio, né, bem famoso, vida simples, pensamento elevado. Aquela pessoa que ganha muito, ela vai se preocupar também como aplicar o dinheiro. E aí ela fica olhando a Bolsa de Valores, ela fica olhando a taxa Selic, ela fica olhando, como chama os outros lá, os outros índices, IPCA, sei lá o quê, né? Todo esse monte de letra, esse nome de sigla. Por quê? Porque a pessoa quer ver se ela está ganhando dinheiro, se o dinheiro dela rendeu mais na taxa Selic, sei lá como é que chama, no CDB, no RDB, na renda... na renda fixa, não sei aonde, a pessoa fica o dia inteiro, aí fica olhando a bolsa, o dólar, e controla o dólar o dia inteiro, e aí compra dólar, vende dólar. Eu conheço pessoas que são assim. Eu conheço também meu professor que trabalha comigo, que é assim, aí ele comprou um apartamento agora de 1 milhão e pouco, o apartamento, e ele está todo enforcado para pagar, e fica louco trabalhando que nem um maluco para pagar esse apartamento. E aí, quando ele pagar o apartamento, né, o Raghunanda está falando aqui de um conhecido dele, quando ele pagar esse apartamento de 1 milhão e pouco de reais, ele vai querer outra coisa, porque a mente nunca se satisfaz. Ele, a família inteira, né? Ninguém. Aí ele vai querer uma casa na praia, aí ele vai querer um sítio, aí ele vai querer trocar o carro, aí ele, durante todo esse período, ele ainda quer trocar o celular, ele quer trocar o notebook, ele quer dar um presente para o filho, para a filha, para a mulher no dia dos namorados, no dia das mães, no dia dos pais, ele quer dar isso e quer aquilo, e quer, e quer, e quer, e quer, e quer. Mas o que nós temos que querer, ele não quer. O materialista não quer Deus. Ele não está nem preocupado com Deus, porque ele acha que quando acabar essa vida, acabou tudo. Eu conheço várias pessoas que já falaram para mim, quando eu morrer, acabou tudo, não existe nada mais. Eu sou esse corpo. Tem pessoas que têm esse nível de consciência. Eu sou esse corpo, quando acabar isso, acabou tudo. Como disse Siddhartha Maharaj, né, as escrituras falam, tem 400 mil tipos de ser humano. 400 mil tipos de ser humano. O que quer dizer isso? 400 mil tipos de ser humano que têm consciências diferentes. Tem aquele que come barata frita. Siddhartha Maharaj já falou isso. Eles fazem pacoura de barata, que a gente faz de berinjela, né? A gente faz de legumes, eles fazem de barata. Tem gente que come carne. Hoje eu estava escutando um pessoal conversando, e eles estavam falando sobre costela, sobre, né, que tem um lugar aí não sei aonde, aqui na Moca, que vem de uma costela, que a gordura pinga assim, sabe? E aí essa conversa é um nível de consciência. A pessoa estava lá no local, mas ela estava pensando em comer a costela do porco. São níveis de consciência. E tem o outro que ele não vê a hora de comprar um apartamento de 1 milhão de reais. O outro quer isso, o outro... E aí ele tem que trabalhar como um maluco para poder pagar isso. E aonde fica Deus? E não é somente materialista. Tem pessoas que receberam iniciação e também estão assim, porque Maya é muito forte. Maya é extremamente forte. Então, se a pessoa descuidar, a própria pessoa que se iniciou com o guru genuíno, se ele não regar todo dia a semente da trepadeira devocional, e como que se rega? Não é com água. Se rega com Shiravana Kirtana. Escutar sobre Deus, falar sobre Deus. Cantar o Santo Nome, escutar as canções do Santo Nome. É assim que se rega. Oferecer a comida, a archana, oferecer flor, oferecer incenso a Deus. Fazer oração a Deus. Servir aos pés de lótus de Deus.
servir Deus como um amigo, servir Deus como um servo, e a entrega total a Deus. São os 9 processos principais de Bhakti Yoga. Mas são 64. Honrar Prasada, seguir Ekadashi. Aí Maya não vai te atingir e você não vai ter uma vida de materialista. Não adianta você receber a iniciação de um guru genuíno, como está aqui ao meu lado, e você continuar com a vida de materialista. Por isso, Srila Maharaj falou aquele verso, falou, nós temos que rejeitar o desfavorável. Tudo isso é desfavorável. Aquele que acumula dinheiro desnecessariamente é desfavorável. E é o caso do conhecido do Raghunanda. Para quê? O que ele vai ganhar com isso? E aí ele comprou um apartamento de 1 milhão e pouco de reais, ele vai ter que pagar um condomínio enorme. E não só isso, e aí vai. E aí ele compra um carro importado, novo, um carro bom, ele tem que pagar no IPVA extremamente alto, ele tem que pagar o seguro do carro, ele tem que pagar isso, ele tem que pagar aquilo. Quebrou o carro, uma peça, custa uma fortuna. E tudo isso vai acumulando, acumulando. Chega no final do mês, ele tem que ganhar 20, 30, 40, 50 mil reais para pagar tudo isso. E como que ele vai ganhar isso? Trabalhando de uma forma escrava. Agora, se você vive simplesmente comprando um arroz, comprando um legume, comprando dal, né, que é o grande bico, a lentilha, a ervilha. A lentilha não, desculpa. A lentilha não é considerada vegetariana. Srila Maharaj falou isso e Swami Prabhupada, Bhaktivedanta, Swami Maharaj Prabhupada falou, alguns alimentos que são muito proteicos não são vegetarianos. Então, quinoa também não é considerada vegetariana, porque é muito proteica. Muito proteica. Então, tem alguns alimentos que não devem ser comidos também, mesmo sendo considerados vegetais, mas são muito proteicos, não são vegetarianos. Se você tendo uma vida tranquila, simples, vestindo roupa simples, se você fizer o que Srila Maharaj falou, o homem tem que usar roupa branca. Quanto custa uma camiseta branca? Quanto custa uma camiseta branca? 20 reais. Não precisa ir comprar uma de marca, sei lá que marca que custa caro, né? Eu nem sei isso, também não me interessa. Mas tem camiseta aí que custa 200, 500 reais, deve ter. Até mais. Mas compra uma camiseta normal, branca. Compra uma calça branca. Quanto custa uma calça branca? 20, 30 reais. E você não precisa de todo aquele monte de dinheiro que o outro lá é o escravo do trabalho. Nós temos que nos tornar escravos de Deus. Essa é a função da alma. Servir Deus como escravo. Escravo é uma palavra muito complicada no mundo material, né? Todo mundo já pensa em sofrimento, pensa nos negros, e não é só negros, né? Hoje todo mundo é escravo. Nós somos escravos dos sentidos, nós somos escravos do nosso chefe, nós somos escravos da sociedade. A sociedade quer que nós tenhamos um comportamento. E todo mundo é escravo desse comportamento. Então, nós temos que ser escravos de Deus, não escravos do ambiente ilusório, da matéria, do patrão. E isso tudo é maia, é ilusão. A pessoa que acha que comprou um apartamento de 1,5 milhão, 1 milhão... Aqui na Moca também tem apartamentos que custam 2 milhões. Me falaram que fizeram um apartamento aqui próximo do templo, custa 2 milhões o apartamento. Isso é escravidão. Qual a felicidade da pessoa? Ah, é claro, quando ela entrar no apartamento, tudo. E se o apartamento custa 2 milhões, imagina para mobiliar esse apartamento. Você não vai comprar uma geladeirazinha, chinfrinha, né? Nem nada. Você quer tudo do melhor, porque o teu apartamento é lindo e tal. Para que isso? Para mostrar para tua família? Para mostrar para o teu amigo? Para o teu irmão, né? Normalmente tem rivalidade entre irmãos, né? Aí um quer ser melhor que o outro. E aí quer comprar aí. Para quê? Para que mostrar? Nós não precisamos mostrar nada para ninguém. A gente tem que mostrar para o Guru a nossa devoção, a vida devocional. Então temos que ter uma vida simples. E aí sobra tempo para servir Deus.
O foco tem que ser Deus, não tem que ser o comércio, não tem que ser o dinheiro. O foco não tem que ser se a tua aplicação é melhor do que a outra. Passam horas e horas, eu conheço pessoas que passam a manhã inteira olhando a aplicação. Então você é escravo do dinheiro que você tem. E nós lemos, acho que hoje de manhã ou ontem, não me lembro mais, mas nós lemos que se lá, Jagannatha Das Babaji Maharaj, acho que foi ontem de manhã, se lá Jagannatha Das Babaji Maharaj, ele estava andando com o seu devoto, indo rumo a uma casa de uma senhora que convidou ele para honrar a praçada, e no meio do caminho ele tinha roupas limpas, mais rasgadas, roupas antigas, velhas. Jagannatha Das Babaji Maharaj é o primeiro da direita, olhando de frente para o altar. Com mais de 100 anos já, ele andando com aquela roupa limpa, mas rasgada, de tanto usar. E o homem chamou ele, um homem rico, morava numa casa muito, muito, muito grande, bonita. O homem chamou ele e falou, vem aqui, eu vou te dar uma roupa, e deu 1 rúpia para ele. 1 rúpia hoje não é nada, mas há 150 anos atrás era bastante dinheiro. Então deu 1 rúpia para ele. Ele pegou a rúpia e foi caminhando sentido no caminho que ele estava indo. Ele andou mais ou menos 2, 3 quilômetros e ele voltou. Ele falou para o devoto, vamos voltar. O devoto falou, por quê? Porque eu vou devolver esse dinheiro. Aí o devoto falou, você está louco, para quê? Né? E aí ele falou, não, eu vou devolver esse dinheiro. E aí ele chegou no local, na casa, e o devoto falou para o senhor lá, o rico, falou, olha, ele quer falar com você. E aí, o rico, o que pensou? O que o rico pensa? O pobre vem aqui pedir mais dinheiro. Né? O rico tem medo de se aproximar de pobres. Por quê? Porque ele sempre vai pensar que o pobre quer algo dele, material. E aí ele pensou, ele vai querer mais dinheiro. E quando ele chegou, Jagannatha Das Babaji Maharaj devolveu 1 rúpia, a moeda para ele. E ele falou assim, por que você está me devolvendo isso? Ele falou, porque é um fardo muito grande. Eu andei aí 2, 3 quilômetros e eu não conseguia cantar uma Mahamantra, pensando no que eu ia comprar com essa 1 rúpia. O fardo é muito grande. A minha mente estava perturbada, eu não conseguia cantar o santo nome. E isso é um fato real. E aí ele pegou, deixou a moeda e foi embora. Foi para o caminho dele. Então, a pessoa que tem muito dinheiro, ele está sempre preocupado se vão assaltar ele. A casa dele, tem alguns que têm até segurança, carro blindado. A pessoa acha que ela morre de medo de tudo. Isso não é vida. Além de tudo, não tem Deus no caminho, não tem Deus na vida dele. Se sente empoderado pelo dinheiro também e humilha os outros, né? E acaba discriminando os pobres. E uma coisa leva a outra. Então, a pessoa que tem dinheiro, e é raríssimo, nada contra o dinheiro, não tem problema nenhum em ser rico. O problema é como você vai usar esse dinheiro. Shila Govinda Maharaj falou, não há problema nenhum em ser rico. Você pode ser rico. Você vai usar esse dinheiro para você, para a tua família, para os teus amigos, ou você vai usar esse dinheiro para Deus? Se você usar o dinheiro que você tem para Deus, isso é ótimo, sendo rico ou pobre. Agora, se você usar o dinheiro para você, para o teu desfrute, para o desfrute da tua família, para o desfrute do teu amigo, pagando isso, pagando aquilo, tendo conforto, gera karma. E como falou o Raghunanda aqui, falou muito bem, a pessoa vai humilhar o mais pobre, ele vai achar que o outro é inferior a ele está sempre com o nariz empinado, tem o ego grande. Tudo para ele é urgente, tudo ele é prioridade, ele não tem tolerância, não espera nada. Ele não tem tolerância, ele não tem humildade e ele quer dar carteirada em todo mundo. Em todo lugar, até no hospital. Se ele está doente no hospital e tem gente na frente dele, mesmo que ele está pagando com ele quer ser o melhor atendido, ele quer ser o primeiro. Mesmo que ele esteja com problema de saúde menos grave do que outra pessoa, ele quer passar na frente de todo mundo. Ele acha que ele é mais importante. Só por causa do dinheiro, mas mal sabe ele que isso daí está afundando ele espiritualmente. A pessoa não tem a consciência que ele está se afundando. Quando ele humilha alguém, todo mundo que fica
triste por algum motivo, a pessoa que deixou esse outro triste vai ter o karma ruim. O que é karma ruim? É deixar alguém triste. Se você deixar alguém triste, você está ganhando karma ruim para as próximas vidas. E uma pessoa que pisa no outro, que não tem tolerância, que não tem humildade, ele quer ser sempre o primeiro, como ele falou, ele quer isso, ele quer aquilo, ele acha que ele é o dono do mundo. Por mais dinheiro que a pessoa tenha, veja só como a consciência da pessoa é pequena. Por mais dinheiro que a pessoa tenha, o que é a pessoa ter uma ilha? Hoje aqui, né, tem alguns, quando eu fui para Angra, tem pessoas que têm a ilha, ele é dono da ilha lá em Angra, tem várias ilhas. Então tem várias ilhas lá, né? Artistas famosos, tal, né? Corredores de Fórmula 1, né? Eles têm ilhas lá, tal. Mas o que é uma ilha no mundo material? Quanto vale uma ilha? Nossa, na nossa visão, vale uma fortuna. Nossa, o cara é milionário, ele tem uma ilha. Mas o que é uma ilha na Terra? Não é nada. Ainda se fosse uma ilha gigante, né? Mas também não é nada. O que é uma ilha? Imagina uma ilha no mundo material. Não é nada. É um grão de areia na praia. E a pessoa acha que ela é a mais poderosa porque ela é dona de uma ilha. Então, isso que é um nível de consciência. Nível de consciência. A pessoa não tem nenhuma consciência de Deus. Não tem nenhuma consciência da relação dela com Deus. E aí ela vive na escravidão. Ela vive na escravidão e tem muitos milionários que se suicidam, porque a vida dele, ele tem tudo material, mas ele não está feliz. Mas como que explica isso? O cara tem tudo material e não está feliz porque a felicidade não vem do mundo material. A felicidade real vem da alma. A felicidade real, plena, vem da alma, não vem da matéria. Não vem do teu corpo. Você não vai ser feliz plenamente porque você é saudável, porque você tem uma mulher bonita, porque você tem dinheiro, porque você mora num lugar bom. Não, a felicidade plena vem da alma. E como que a alma fica feliz? Servindo Deus. A única forma da alma ser feliz é servindo Deus. A alma nunca fica triste. A alma não tem sofrimento. Mas a alma só tem alegria quando ela serve Deus. Isso é a alegria dela. Então, quando aquele termo, né, que eu estava falando, nós temos que ser escravos de Deus. Na verdade, a tradução, né, de servo não é tão correta, é escravo. Servo quem presta serviço. É o escravo. Nós temos que dar tudo, dar a nossa vida por Deus. O escravo é aquele que dá tudo para o amo dele. Né? E então nós temos que ser escravos. Mas essa escravidão não traz sofrimento. Aí que está a grande diferença do mundo material. Porque o mundo material e o mundo transcendental, o que é dia, isso está no Bhagavad Gita, Krishna fala. O que é dia no mundo material é noite no mundo espiritual e vice-versa. A posição é invertida, os conceitos são todos invertidos. Então, a escravidão do mundo transcendental, ou a Krishna, vai dar a felicidade plena. A escravidão no mundo material vai dar o quê? A tristeza plena, o sofrimento. Você vê aí em histórias, é só ver as histórias, né? Tem pessoas que ainda acho que estão vivas e viram isso, escravos sendo maltratados, apanhavam, entendeu? E, enfim, não comiam direito, e aquele maltrato, tudo isso é escravidão no mundo material. Agora, a escravidão a Deus é felicidade plena, Ananda. Nós não temos noção do que é essa felicidade plena. Srila Bhaktivinoda Thakur, eu estava lendo hoje de manhã, né? E ele falou, quando os pelos do meu corpo vão arrepiar em êxtase? Quando a minha voz ficará embargada em êxtase? Quando eu rolarei no chão em êxtase, em alegria? E a minha pele ficará pálida? E eu tremerei meu corpo em êxtase? São sintomas de êxtase. Quando que isso vai acontecer? Quando você se render totalmente a Deus. Quando você estiver em Sharanagati, amor puro por Deus,
você vai ter. Aí você vai escutar o nome de Deus, na hora você entra em êxtase. Isso acontecia com vários devotos. Vários e vários devotos, está nas escrituras isso, da época de Mahaprabhu. Ele escutava o nome de Deus, ele entrava em êxtase. Mas nós não temos isso, por quê? Porque nossa alma está suja pela ilusão. Então, é isso que Silacharmari está falando, nós temos que evitar o que é desfavorável. Quanto mais você faz o que é desfavorável à devoção, mais suja vai ficar sua alma, mais encoberta pela ilusão. Se você quer sair fora de Maya, não é jogando mais gasolina no fogo. Se você quer sair fora da ilusão do desfrute dos sentidos, não é desfrutando mais que você vai sair. Alguns têm essa teoria, né? Eu já escutei algumas pessoas falarem isso. Tem até algumas filosofias que falam isso. Ah, você não quer mais fumar? Fuma até você perder a vontade. Não, não é isso, não é assim. Os Vedas falam que não é assim. Quanto mais você desfruta, mais você quer desfrutar. Quanto mais você come, mais você quer comer. Quanto mais você faz sexo, mais você vai querer fazer sexo. É assim que funciona. O desfrute dos sentidos é assim. Então, se você quer acabar com o desfrute dos sentidos, com Maya, você não vai jogar lenha na fogueira. Você não vai jogar gasolina no fogo. Você tem que ir gradativamente diminuindo aquilo que você faz errado. Primeiro com a inteligência, porque a inteligência é um grande aliado nosso. A inteligência é um grande aliado. Você usa a inteligência para reprimir o que você tem vontade, o que a mente tem vontade de fazer. Mas com o tempo, com a Bhakti Yoga, com a devoção a Deus, isso vai se tornando algo natural. Vai chegar uma hora que você não tem mais vontade, você não precisa mais usar a inteligência. Eu quero fazer aquilo, mas não é bom, aí você não faz. Mas vai chegar uma hora que você não quer mais fazer aquilo que é ruim. Os gurus falam isso. Como que ele vai provar isso? Não tem como ele provar. Você tem que fazer o que ele manda. Fazer a prática devocional, aí você vai sentindo. Não há como provar algo que não é material. Não há como provar que Deus existe com instrumentos materiais. Não há como provar que a alma existe com instrumentos, com aparelhos materiais. Por quê? Porque a alma não é feita de átomos. Deus não é feito de átomos. Como que você vai pegar um microscópio e querer ver a alma ou Deus? O microscópio é feito de átomo. A lente do vidro é feita de átomo. A energia é átomo. Tudo é átomo no mundo material. Então não tem como provar algo transcendental com algum instrumento material. Deus ele se revela para quem ele quer, não para quem duvida que ele existe. Ele não tem que provar nada para ninguém, ele é Deus. Então nós temos que compreender. Ele é, e não só isso, né? Você tem que ter essas 4 qualidades, e aí você vai cantar o tempo todo o Mahamantra, mas o Mahamantra puro, aí ele se revela. A verdade se revela. E como que a verdade se revela? Você pode ver uma pessoa que tem a verdade revelada quando ele começa a se entregar a Deus. Porque a verdade é que a alma tem que se entregar a Deus. A alma tem que ser escrava de Deus, serva de Deus. Então é essa a verdade. A verdade descende e aí a pessoa, você vê aquela pessoa que está totalmente entregue a Deus, é raríssimo isso, né? Mas a verdade se revelou para ele. Aquele que já está começando a querer se entregar, ele quer cada vez mais fazer o serviço, ele está recebendo a verdade revelada, em conta-gotas, claro, é uma gota por dia, um pouquinho por dia, e aí ele vai querendo mais, e servir mais, não querendo mais algo material, ele está querendo servir mais Deus. Por quê? Porque ele compreendeu, ele está compreendendo que esse é o caminho. No início, você acredita no Guru, você tem fé no Guru, mas conforme vai praticando, você vai vendo que o que o Guru falou é verdade. Tem que ter a prática. Uma vez um monge foi perguntado para ele, né? Ele estava dando uma palestra, tinha acho que 80, 100 pessoas na aula.
Eu estava presente. E aí perguntaram para... Aí uma pessoa falou, eu sou ateu. A pessoa levantou a mão e falou, eu sou ateu, não acredito em nada que você está falando na palestra, né? E aí o monge ficou assim e falou, um direito seu, né? Prova! Aí o ateu ficou nervoso, né? E normalmente eles são meio agressivos, né? Quando tem assim, eu já vi vários que são... Eles não gostam de não acreditar. Você também não acredita. Então, eu já vi vários que são meio agressivos assim em aula. Ele vai lá para querer... Para desafiar. Né? Desafiar o monge que está lá, enfim, né? E aí... Não só os ateus, também de outras linhas de religião também, às vezes vai para desafiar o mundo. Mas eu vi mais as pessoas que são... E falam, eu sou ateísta, tal, né? Eu sou ateu. E aí ele falou, prova que tudo que você está falando existe. E aí o monge parou, pensou um pouquinho assim, e falou assim, ele pegou o copo de água, né? Um copo transparente. Esse aqui não dá para ver se tem água, se tem cerveja, né? Se tem cerveja aqui, né? De repente eu estou no nome, estou tomando cerveja, né? Mas, enfim. E aí ele pegou o copo de água assim e falou assim, prova que aqui, nesse copo, a água tem H2O, a molécula de água é H2O. Ele falou pro ateu. Aí o ateu ficou olhando assim para ele, né? Ele falou assim, como que você tem que provar que é a molécula de água? A água é constituída de moléculas de H2O. Dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Prova. Como que prova isso? No laboratório. Você tem que ir para um laboratório. Eu não sei qual é o método, eu não sou químico, né? Mas eu não sei qual é o método que vai provar que tem 2 hidrogênios e um oxigênio. Mas deve ter, algum método tem para provar isso, né? Essa molécula de água, ou qualquer outra molécula, né? Mas ele falou, e o nosso laboratório qual é? O nosso laboratório é você todo dia cantar o Santo Nome. É todo dia você escutar Harikata. É a prática devocional. Esse é o laboratório. E aí, algum dia, você vai receber essa prova que o que eu estou falando é verdade. Ele falou para o ateu. E o ateu ficou olhando assim. Ele falou, se você quiser entrar no nosso laboratório, ele falou, nós aceitamos você. Né? E ele quebrou as pernas do ateu, né? Porque não tem como provar com nada material. Não é algo que você vai medir, não tem nenhum aparelho eletrônico que você vai medir. Não existe um devocionômetro, sei lá, qual o nível de devoção de um devoto? Não existe um aparelho lá que você liga, esse é o devocionômetro, sei lá como é que pode chamar um aparelho desse, né? Né? Como que prova que ele tem mais devoção que eu? Não tem como. Não tem como, entendeu? Então, e tem pessoas que são assim, elas não acreditam, mas você tem que praticar. Praticar da forma correta e rejeitar o desfavorável. Então, extremamente importante a pessoa rejeitar o desfavorável. Não adianta somente aceitar o que é favorável. Se você ficar aceitando o que é favorável, vida após vida, milhares e milhares de vidas, você não vai chegar a amor puro por Deus. Você tem que rejeitar o que é desfavorável. Porque senão você rema, o exemplo que os gurus dão, você está aqui na borda, né? Aqui a margem do rio, por exemplo. E você entra no barco. Você entra no barco a remo. Você entra no barco a remo e aí você entra e rema, com força, a vida inteira rema e rema. E você vai ficando mais forte, você vai remando cada vez mais e rema. Chegou no fim da vida, você olhou para trás, você está do lado da margem do rio ainda. Por quê? Porque você não soltou a corda. Você está amarrado. E quando a gente está fazendo o que é desfavorável, é como uma âncora, como uma corda na margem do rio. Você rema, mas não sai do lugar. O outro exemplo que a Charnaraji falou é o copo, novamente o copo. Né? Hoje o copo está entrando nos exemplos. Mas novamente o copo. Você tem um copo que é o reservatório do sukriti. Né? Todo dia você faz o serviço e joga lá, o sukriti entra lá no copo. E se o copo estiver perfeito, você vai aumentando, né? Vai aumentando
o sukriti, ele vai guardando o sukriti, o mérito espiritual. Mas se o copo está furado, o sukriti entra e sai pelo buraco, sai pelo furo. Isso é quem faz a prática correta e ao mesmo tempo faz o que é incorreto, o desfavorável à devoção. Quando você faz algo desfavorável à devoção, você fura o recipiente. Então você canta o santo nome não, né? Você canta as palavras do Mahamantra, mas o sukriti que você está ganhando está saindo tudo pelo buraco, porque você está fazendo coisa errada. E uma das ofensas ao santo nome é você cantar o santo nome para tirar o pecado que você fez quando você fez algo errado. Isso é uma ofensa ao santo nome. Então, por isso que eles dizem que não sai do lugar. Você fica milhares e milhares, milhões de vidas fazendo a prática correta, mas continua fazendo também o que é desfavorável à devoção. Não sai de lugar, uma coisa antagônica à outra. Srila Maharaj deu outro exemplo também. Você toma leite porque faz bem para a saúde? Alguns acham que não, né? Mas a maioria das pessoas acha, dos cientistas, médicos, acha que o leite faz bem para a saúde. E aí você toma o leite e depois você come uma besteira ou toma álcool. O leite faz bem para a saúde, o álcool faz mal para a saúde. Então, é a mesma coisa, nós não devemos fazer o que é desfavorável à devoção. Primeiro controla com a inteligência. Depois, com o passar do tempo, você vai controlar com a própria alma. Você não vai ter vontade de fazer o que é errado. Isso está nas Escrituras e você só pode ver isso com a prática. Não tem como você ver isso sem a prática. O dia a dia, quanto mais você pratica, mais você vai perceber isso. Você vai ter mais vontade de fazer a prática se torna mais fácil de fazer e vai ter o gosto superior, ruchi. Você vai começar a ter gosto superior ao desfruto dos sentidos. E aí você vai querer vir mais ao templo, você vai querer aprender as canções, você vai começar a cantar mais as canções. Eu conheço várias pessoas que passaram por isso. Eu conheço uma pessoa que escreveu para Srila Maharaj e pediu as canções para cantar de manhã. Antes de ele dar essas aulas sobre cantar o Kirtan de manhã à noite. E ele falou, essa, uma canção para o Guru, uma canção para o Vaishnava, uma canção para o Panchatattva, uma canção para Nityananda Prabhu, uma para Mahaprabhu, e o Vandana, no mínimo, ele falou. E aí a pessoa começou, todo dia. Aí ele escreveu para Srila Maharaj e falou assim, e à noite, o que eu faço? Já estou fazendo de manhã, e à noite? Aí Srila Maharaj respondeu para ele, de noite você canta isso. Então, da onde vem essa vontade? É o gosto superior. E aí, em vez de você, de repente, à noite, hoje é sábado à noite, né? Eu garanto que a maioria está desfrutando dos sentidos agora. Ou está comendo algo no restaurante, ou em casa, gostoso, quentinho. Ou está assistindo um filme, ou está conversando com alguém sobre a eleição, que vai ser a semana que vem. Semana que vem. Dia 3, né? E aí, a pessoa pega, ou está, enfim, está desfrutando dos sentidos. Eu garanto. Por quê? Porque ele não provou ainda esse gosto superior, senão ele estaria aqui no templo, ou ele estaria aqui na live escutando o Harikata, o Harikata de Srila Maharaj, escutando um devoto puro, leitura de uma aula de um devoto puro. Eu não sou ninguém, mas ele é um devoto puro. Né? Você não tem que ligar a live para escutar a mim. Você tem que ligar a live para escutar quem? Acharya Maharaj. Nós estamos falando o que ele falou. Não interessa o que eu falo, o que interessa é o que ele fala. Né? Então, a pessoa não teve esse gosto superior, por isso que ela não está na live agora, por isso que ela não está aqui no templo. E a prática vai levar a pessoa a começar a querer mais, e querer mais. E como disse o Acharya Maharaj,
quando você pratica, Krishna vai te dar cada vez mais serviço. Quanto mais você pratica, mais Krishna, e ele está feliz com o teu serviço, mais ele vai te dar serviço. E aí você vai perder o momento de lazer. Você não vai querer mais fazer aquilo que você gostava. Você vai olhar para o kimono. E vai olhar para o kimono e falar, eu acho que eu vou doar isso daqui. Eu nunca mais vou usar isso. Né? Por quê? Porque você vai querer cantar japamala, sei lá. Você vai querer ler um livro. Você vai querer, né? Você fala, pô, eu vou ajudar a revisar o livro. Enfim, tem milhares de serviços, né, para fazer. E a pessoa, mas ela só vai fazer isso quando ela começar a sentir aquele gostinho maior. Né? É muito melhor você servir do que fazer um esporte. Hoje, se você falar isso para qualquer um, fala, meu, você está louco. Eu adoro andar de bicicleta, eu adoro ir no parque. Amanhã é domingo, se fizer sol, eu vou no Ibirapuera tomar sol. Né? Mas a pessoa que pratica, ele entra na escola, ele pratica, ele vai algum dia sentir isso. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui algum comentário. Por enquanto, ninguém fez nenhum comentário, ninguém fez nenhuma pergunta. Você tem alguma pergunta, Raghunandan? Não? Então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai? Amanhã não sei se vai ter a live de Sila Tilakaniri Maharaj. A semana passada não teve, porque ele pegou malária, né? A última transmissão dele foi domingo retrasado. E ele falou, eu não estou muito bem, eu estou com febre, ele falou, né? E mesmo assim ele participou, ele falou, alguém tem alguma pergunta, mas ele não chegou a cantar, enfim, porque ele não estava muito bem, né? Dizem que a malária dá muitos sintomas, né? A febre alta. E aí, mesmo assim, ele participou e falaram para ele, porque ele não estava descansando, ele falou, porque a Acharya Maharaj falou que a gente tem que servir. Né? A gente tem que servir, independente do nosso estado, a gente tem que servir. E aí, mas ele saiu logo da live, né? Claro, ele não estava bem, né? E aí ele foi no médico, fiquei sabendo que ele foi, acho que terça-feira no médico, isso foi no domingo, né, que ele não estava bem. Na terça-feira parece que ele foi no médico, ele fez os exames, e o médico fez lá a sorologia, provavelmente para malária, né? E detectou que ele estava com malária. Ele começou a tomar medicação para malária, que é a cloroquina, né? Que é própria para malária. Mas ele já estava bem melhor quando eu falei com esse devoto. Foi no comecinho da semana, acho que terça-feira, agora. Eu conversei com ele, ele falou que ele já estava bem melhor. Ele é novo também, né? Tem 28 anos. E ele estava bem melhor. Então, eu não sei se amanhã vamos ter a live com ele. Mas se tiver a live, eu vou transmitir pelo Facebook, eu vou aguardar, né? Normalmente começa 9, 9h30, mas independente se vai ter ou não a live dele, nós vamos fazer o programa de manhã, às 7 da manhã, e à noite, às 18 horas, né? Se tivermos a graça, a misericórdia de Krishna, vamos ter ele na live. Vamos ter ele na live. Porque a gente tem que encarar dessa forma também. O ano passado, só para terminar antes de cantarmos, né? Eu lembrei disso. O ano passado nenhum ocidental conseguiu participar do Gora Purnima. Somente quem já estava lá. O ocidental que não mora na Índia, ou não estava lá no momento, não pôde participar. Por quê? Porque teve bloqueio. Teve a pandemia. Então, não teve como a pessoa ir daqui para lá, participar do Gora Purnima. E aí todo mundo fala, foi a pandemia, tal, essa visão material. Mas qual a visão correta que Srila Acharya Maharaj, Srila Janardana Maharaj falaram? São devotos que têm 50 anos de consciência de Krishna. Janardana Maharaj, ele é sannyasi há mais de 50 anos. Né? E eles falaram, por que o ocidental não pôde ir para lá?
alguma ofensa. Os ocidentais não mereceram participar do Gora Purnima do ano passado. Alguma coisa aconteceu e Krishna não permitiu. A pandemia foi somente um instrumento para nós, né, os ocidentais, não irem. Alguns já tinham comprado passagem antes, mas não foi permitido. Mas quem que não permitiu? Foi o governo da Índia? Claro que não. O governo da Índia não manda em nada. Quem manda é Deus. Mahaprabhu não permitiu. E ninguém conseguiu ir. Essa é a visão correta. Então, amanhã, se nós tivermos a boa fortuna, o Guru estará falando conosco. Nós vamos poder ver ele. Se nós não tivermos a boa fortuna, ele não vai aparecer na live. Essa é a visão correta, né? Mas a gente sempre tem a ideia assim, ele ainda está com malária. Essa é a nossa visão material, né? Mas não é assim que funciona. Tudo está no controle de Deus. Se ele vai dar aula amanhã ou não, está no controle de Deus. Não está no nosso controle nenhum controle nosso. Tudo é Deus que está arranjando. Então vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai, antes de encerrar a transmissão. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govindara Shima Dusuda. Giridhari Govinata Narana Mohana. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra. Radhavara Shiva Sadi Gora Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Shri Varupa Vajana Shanarunatha. Jai Gosai Gori Charana Bala. Jahoi Virana Savistapura. Jai Gosai Jara Mohidarada. Dasabara Padarino Kora Panchaya. Chandra Charana Siddhi Pata Janela. Janame Janame Morai Avila. Jai Gosai Jai Jai Gosai. Radha Krishna Nitya Lila Gaurita Prakasha. Anande Guru Hari Bhaja Vriyava. Anande Guru Hari Bhaja Vriyava. Shri Guru Vaishnava Pade Najayama. Shri Guru Vaishnava Pada Karna Koriyacha. Hari Nama Sankirtana Kore Narottama Nama.
Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana Gaurari, Jaya Sacinandana Gaurari, Gora, Gora, Gaurari, Gora, Gora, Gaurari, Jaya Sacinandana Gaurari, Jaya Sacinandana Gaurari, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Vamos ver quem está participando conosco hoje da live. Temos aqui conosco hoje Ishan Krishna Prabhu, Vrajaraja Prabhu, Amalini Devidasi, Doyonitai Prabhu e também Ivanor Pereira. Se tiver mais alguém também que não quis se identificar, eu agradeço a presença, agradeço a presença de todos. Presencialmente aqui hoje está o Raghunanda Prabhu também. E Dandavats Pranam a todos, uma boa noite. Até amanhã, às 7 horas da manhã, com Mangal Arati.